Olá, galera que acompanha o nosso trabalho no grupo ND, ND Digital, ND Impresso. Agora são exatamente 22 horas e 11 minutos e acabou, né? Terminou agora há pouco no estádio Orlando Scarpelli, hoje é quarta-feira, o jogo do Figueirense e Joinville. Terminou empate em 1-1. Mas vamos falar sobre esse jogo. Resultado muito bom para o Joinville, já vamos explicar aí qual é a circunstância. E uma decepção total para o Figueirense mesmo, né? Que seja um ponto conquistado diante de um grande adversário. Mas é o seguinte, vamos começar avisando aí o que o Figueirense jogou o segundo tempo praticamente inteiro com dois jogadores a mais. E aí, meu amigo? Não teve competência para virar o jogo, não teve competência para buscar os 3 pontos, e assim que terminou o jogo, vento sul, né? Vaias, muitas vaias no estádio Orlando Scarpelli, e com razão. Não vamos tirar a razão do torcedor do Figueirense. O torcedor do Figueirense saiu de casa com chuva, com previsão, né, de mais chuva, tomou chuva no caminho, tomou chuva durante o jogo, então não há a mínima condição de querer, enfim, né, de querer dizer que o torcedor não tem razão porque é início de temporada. Mas vamos lá, antes de começar falando especificamente do jogo, eu quero aqui convidar vocês que estão acompanhando, né, aqui no YouTube, não esqueçam, né, de fazer a sua inscrição, não esqueçam de ativar o sininho, porque daí quando chega um vídeo novo, você recebe ali o comunicado. Aqui embaixo tem a caixa do comentário, claro que eu vou querer ouvir a sua opinião sobre essa derrota do Figueirense pelo placar de 2... derrota não, o empate com o Joinville em 1-1, mas evidentemente com sabor de derrota. Vamos lá, galera! Bom, no primeiro tempo, o Figueirense foi dominado pela equipe do Joinville, né, que rapidamente fez um 1-0, e depois que fez 1-0, obviamente, deu campo para a equipe do Figueirense, que não teve competência nenhuma, né? O Figueirense não teve competência nenhuma para buscar o gol de empate. E mesmo que o Joinville, após fazer 1-0, tenha dado o campo para a equipe do Joinville, que era muito natural, que se esperava, ainda mais jogando fora de casa, faltou aquela competência, né? Faltou aquela coisa mais organizada da equipe do Figueirense para chegar pelo menos no gol de empate antes de ir para o vestiário. O árbitro Bauerman começou a amarelar todo mundo, e aí quando ele deu o cartão amarelo para o Bruno Silva, que é aquele mesmo ex-Avaí, eu fui na minha rede social, lá no Twitter, né, que hoje é o X, mas antigamente era o Twitter, e ainda fiz uma enquete, né, em tom de brincadeira, dizendo o seguinte: Bruno Silva vai ficar até o final do jogo ou vai ser expulso? É claro, né? É claro que do futebol ninguém me engana, né? É óbvio que o Bruno Silva, por ser um jogador de marcação, campo molhado, já tem um cartão amarelo, tinha tomado muito cedo, é muito lógico que ele não ficaria até o final do jogo como não ficou. Bom, mas no primeiro tempo, Lucas Souza abriu o placar para a equipe do Joinville, logo no comecinho, mais uma bobeada do sistema defensivo do Figueirense, com dois zagueiros altos, os dois subiram, ninguém deu o bote, eles apenas subiram, né? Subiram apenas para aparecer na fotografia. E aí o Lucas Souza fez 1-0 para a equipe do Joinville. Mas como eu disse, Joinville fez 1-0 fora de casa, obviamente acabou dando campo. Porque o time do Joinville é um time cansado, né? O time do Joinville, vamos ser honestos, um time que tem Muriqui, um time que tem o próprio Bruno, não vai correr o tempo inteiro na primeira etapa, não tinha como correr. Mas mesmo dando campo para a equipe do Figueirense, em que todas as jogadas passavam pelo Pato, ali pelo lado direito, né, naquele corredor direito de campo, vejam só o Figueirense, né, é um amontoado de jogador com o Pato tendo que resolver. Figueirense não teve competência de fazer 1-0 ainda na primeira etapa. E ainda no primeiro tempo, é bom dizer que nas saídas, né, de ataque da equipe do Joinville, em algumas saídas esporádicas, o Joinville esteve mais próximo de fazer o segundo gol do que o próprio Figueirense de empatar o jogo. Porque daí o goleiro Thiago Gonçalves começou a praticar importantes defesas. Teve um chute Lucas Sá, teve um outro chute do lateral do Joinville, que eu não lembro o nome agora, e ele acabou fazendo uma grande defesa, e depois na volta estava impedimento. Deixa eu pegar o nome dele aqui do lateral eu acho que é o Marcos Carioca, enfim. Então, quer dizer, foi um primeiro tempo ruim, foi um primeiro tempo complicado, foi um primeiro tempo em que prenunciava, na volta da segunda etapa, muitas dificuldades para o Figueirense.
Só que, na volta do segundo tempo, as coisas melhoraram para o Figueirense. A coisa ficou toda favorável para o Figueirense. Primeiro, o gol do Pato, né? E acreditou numa jogada, chutou por trás do zagueiro. O zagueiro, quando viu o Pato com aquela perninha pequenininha, já estava chutando, sem chance para o goleiro da equipe do Joinville. Quer dizer, o placar de 1-1, tendo o tempo inteiro pela frente para buscar a virada, é uma coisa sensacional, é uma coisa muito boa para a torcida do Figueirense, que levantou, fez festa, apoiou a sua equipe, né? E aí pronunciava uma virada do Figueirense. Beleza, 3 pontos, muito bom para continuar o trabalho. E melhorou ainda logo depois, quando o Bruno Silva, ex-jogador do Avaí, ex-Botafogo, enfim, com passagem por grandes clubes aí do Brasil, ele fez uma falta. Aí uma dúvida se foi dentro da área, se foi fora da área, se foi pênalti, mas a impressão que eu tenho é que foi fora da área, né? Então, nesse caso, o Borja acertou. Só que ele tomou o segundo amarelo e acabou sendo expulso. Poxa, sem o Bruno Silva, sem um jogador importante, pelo menos ali no sistema de marcação, 1-1 já no jogo, com apenas 3, 4 minutos, que é a hora que foi a expulsão, poxa, aí o Figueirense vai deitar e vai rolar. Era óbvio que ia deitar e rolar. Só que faltou combinar com a qualidade. E aí a qualidade o Figueirense não tem. Esse elenco é muito complicado. Esse elenco, inclusive, ele está muito mal treinado pelo João Bursi. Aí alguém vai dizer, calma, Fábio, é começo de temporada. Veja bem, gente, no começo de temporada não se vai exigir de uma equipe entrosamento no nota 10, você não pode exigir a questão física, nada disso você vai poder exigir. Eu entendo isso, mas você exige pelo menos um padrão mínimo de jogo. E o Figueirense hoje está com um problema gravíssimo, não tem ninguém no meio de campo para segurar, para pisar em cima da bola, para criar uma jogada, para fazer uma passagem de lateral. Não dá. Não dá para ter um aglomerado, a bola sobra para o Pato e o Pato vai ter que decidir. E veja bem, um time onde o Pato tem que decidir o jogo é porque tem um problema. É um diagnóstico muito ruim, é um sintoma muito ruim. E o treinador foi vaiado, foi chamado de burro e com razão. E eu vou explicar por quê. Veja bem, o Figueirense está com 1 a menos. O Bruno Silva foi expulso logo depois que o Figueirense fez o empate. O Bruno Silva foi expulso com, deixa eu pegar aqui minha anotação, com 3 minutos. Então nós temos aí mais 50 os acréscimos. Então o Figueirense tem todo o tempo do mundo para virar o jogo. Aí com 10 minutos o Joinville perde mais um jogador. E aí com mais, quer dizer, tem mais 43 minutos para o Figueirense conseguir a virada. Gente, o Figueirense não conseguiu. Mas não conseguiu por quê? Porque não teve competência. Não conseguiu por quê? Porque o time não tem qualidade. Não conseguiu por quê? Porque eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. Não dá para pegar uma bola, toca pro Pato e o Pato tem que decidir sozinho. Gente, o Pato não vai ser protagonista em time nenhum. Ele é um jogador para compor o elenco, ele é um jogador para ser a fuga. Mas essa bola tem que sair do meio de campo com qualidade. Cezinha não faz esse trabalho. Aliás, o Cezinha, desde que veio para o Figueirense, nunca fez esse trabalho. Tanto é que ele é banco nesse time. Ele jogou hoje porque o Glécio foi expulso no primeiro jogo, naquela goleada sofrida por Criciúma. E aí vocês vejam o problema que tinha o Figueirense. O Figueirense pegava uma bola na entrada da área e os caras chutavam. Gente, o Figueirense está jogando com 2 a mais. O Joinville está jogando com 2 a menos. O time do Joinville rezando para acabar a partida. E aí os caras pegam e mandam um balão, mandam um chute. Trabalha essa bola, alguém pisa em cima dela, lateraliza, vai pelo lado direito, vai pelo lado esquerdo, começa a fazer com que a defesa do Joinville comece a cansar na marcação, de ir para um lado para o outro. Uma hora vai ter o espaço, uma hora vai ter uma infiltração, uma hora vai ter uma jogada pelo flanco, uma hora alguém vai chegar na cara do gol com tranquilidade para fazer o gol da virada. Mas o Figueirense não teve isso, não teve competência. Então o ponto conquistado de hoje é um ponto com cara de derrota. Na verdade, o Figueirense hoje desperdiçou 2 pontos. Figueirense hoje mostrou para o seu torcedor que tem muita coisa. Figueirense hoje mostrou para o seu torcedor que não tem qualidade. Figueirense hoje mostrou ao torcedor 2 situações muito preocupantes. Os jogadores que chegaram não demonstraram nenhuma qualidade e os jogadores que ficaram, se é que algum desses que ficaram mostrou, né, alguma coisa lá no ano passado, pudesse mostrar alguma característica, como o Léo Baiano, por exemplo, o próprio Bernabé, que é base, não dá para cobrar muito dele, mas
incompetência para buscar uma vitória, para buscar um gol, com 2 jogadores a menos do adversário. E vamos ser honestos, claro que os jogadores do Joinville saíram festejando. Diante dessa circunstância, ir na capital do estado, buscar um ponto contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, jogando com 2 a menos, é claro que eles estão festejando. Agora o time do Joinville é muito ruim. O time do Joinville vai ficar na parte de baixo da tabela. Então o Figueirense hoje perdeu a chance de ter consignado uma vitória que poderia ter sido tranquila, que uma vitória que abrisse, né, para o torcedor aí um leque de esperança para alguma coisa. Agora, time muito ruim, time muito complicado. Faltou competência. E time que não tem qualidade para pelo menos buscar um gol, tendo mais 45 minutos pela frente, mais acréscimos, com o outro time com 2 jogadores a menos, pedindo até para tomar esse segundo gol. Então, quer dizer, realmente a situação muito complicada. 3 jogos do Figueirense. Amistoso, perdeu de 4 a 0 para Ponta Grossa. A derrota de 4 a 1 para o Criciúma na abertura do estadual e o empate de hoje com o Joinville da forma que foi, é só decepção para o torcedor. Torcedor que sabe que é um processo de reconstrução, torcedor sabe de tudo que está acontecendo no Figueirense, sabe das boas intenções. Agora, se não fizer time, se não contratar jogadores, se não tiver um treinador mais corajoso, porque o treinador hoje, João Bussi, fez lembrar muito aí alguns treinadores recentes aí que passaram no Orlando Scarpelli, como o Cristóvão Borges, enfim, entre outros, o Fonseca, lá o Roberto Fonseca. Então realmente tem que qualificar, porque eu já vou repetir o que eu sempre falei aqui. Mesmo que o torcedor do Figueirense saiba, tenha consciência do momento que vive o Alvinegro, Figueirense é futebol. Torcedor não sai de casa para perder. Torcedor quer uma resposta positiva, quer um pouco de competitividade, quer um pouco de qualidade, e eu acho que isso não é pedir muito. E um time em que Pato é o craque, é porque a situação tá feia. Um abraço, até a próxima.